A história de Niede Guidon foi incrível. Foram 92 anos de vida, uma mulher à frente do próprio tempo. E o tempo foi o principal protagonista de uma vida dedicada à ciência. O legado dela é de que perseverança, de perceber a grandiosidade do que tinha nas suas mãos e investir, mesmo diante de inúmeras dificuldades que não precisam que nós aqui possamos retornar, mas ela conseguiu, com os desafios, sejam eles culturais, sociais, políticos, econômicos, trazer para todos nós o quanto o Piauí tem de material arqueológico, o quanto o Piauí tem de referência histórica e o quanto o Piauí tem de poder apropriar-se disso como uma identidade. Uma trajetória marcada pela paixão, pela persistência e por uma visão generosa da ciência como um instrumento de transformação social. Porque a Niede, mais do que atrair turistas e pesquisadores, ela levou a população para se qualificar lá dentro. Hoje, a Marian, que é a diretora do Parque Nacional da Serra da Capivara, ela foi uma criança que conheceu Niede quando criança, pediu autógrafo para a Niede, ficou encantada com o trabalho da cientista, tornou-se uma cientista e hoje dirige o parque. E são raros os casos em que cientistas trabalham com a comunidade. Nascida em Jaú, no interior de São Paulo, em 1933, Niede Guidon tinha uma dupla nacionalidade. Era filha de pai francês com mãe brasileira. Ela se formou em História pela USP em 59. Na Universidade Francesa de Sorbonne, se especializou em arqueologia pré-histórica e se tornou doutora em pré-história em 1975. Foram 8 anos como professora universitária, até que ela convenceu o governo francês a iniciar uma missão arqueológica no Brasil, com foco na pré-história do Piauí. Ela se inscreve entre das maiores nascidas no Brasil. E o Piauí deve ainda mais a ela, porque a professora Niede Guidon é a figura relacionada ao Piauí das mais conhecidas do mundo todo. Niede Guidon chamou a atenção do mundo inteiro para o Piauí. Ela liderou pesquisas, escavações que revelaram a presença do homem no continente americano há mais de 50 mil anos, muito antes do que se acreditava até então. Ela transformou o Parque Nacional da Serra da Capivara em um dos mais importantes do mundo e foi além. Lutou por infraestrutura, transformou a vida de uma comunidade inteira. Andando ao lado dela, recebendo ensinamentos, muitos ensinamentos acerca da preservação, da conservação do meio ambiente, e ela nos deixa num momento em que a gente comemora os 46 anos de criação do parque. Niede Guidon morreu em casa, em São Raimundo Nonato. A causa oficial não foi divulgada. Nas redes sociais, ela recebeu inúmeras homenagens. O governador Rafael Fonteles disse que Niede transformou o Piauí em um protagonista global na conservação da natureza e do patrimônio cultural da humanidade. A Prefeitura de Teresina também divulgou uma nota. O mundo perde uma das maiores defensoras da nossa história e do nosso patrimônio. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também se manifestou. Disse que o Brasil perdeu uma das maiores referências em ciência, cultura e compromisso com o povo. Ela era muito mais do que uma cientista. Niede foi uma incansável defensora da preservação do patrimônio cultural e natural do país. O nome dela vai estar gravado para sempre nas pedras que ela ajudou a revelar e nos corações de todos aqueles que sonham com um país que valorize o patrimônio e os cientistas. Niede Guidon, perdemos uma gigante, que mudou a forma como o mundo entende o povoamento das Américas. Nos anos 1970, Niede Guidon liderou pesquisas na Serra da Capivara, no Piauí, onde encontrou vestígios arqueológicos
arqueológicos, como pinturas rupestres e ferramentas, que indicam que o homem pode ter ocupado o continente muito antes do que se imaginava. Enquanto a teoria dominante defendia que os primeiros americanos chegaram há cerca de 13 mil anos pelo Estreito de Bering, Nied mostrou evidências que sugerem uma ocupação humana na região há pelo menos 60 mil anos, talvez até 100 mil anos. Essas descobertas abriram espaço para novas hipóteses, como a possibilidade de povos vindos da Polinésia ou da Austrália terem chegado à América do Sul por outras rotas, muito antes do que se pensava. Além do trabalho científico, a arqueóloga foi responsável pela criação do Parque Nacional Serra da Capivara, que preserva esses importantes sítios arqueológicos e é patrimônio mundial da humanidade. O legado de Nied mudou para sempre a forma como entendemos a história do homem americano, mostrando que a ciência precisa de coragem para questionar o que se acredita. A morte é o fim da vida, mas a vida precisa da morte para continuar.